Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Daremos início ao Fórum Interno Resiliência 360, promovido pela SEDEC por meio da Coordenadoria Estadual de Ações de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e a ONU Habitat. Solicitamos que mantenham os celulares no silencioso. Obrigado. Registramos a presença das seguintes autoridades: Coronel Joelson, Superintendente Operacional; Coronel Fernando Melo, Subchefe Operacional do Estado-Maior-Geral; Coronel Gileno, Diretor-Geral de Defesa Civil; Coronel Paulo Nunes, Diretor das Regionais de Defesa Civil da SEDEC; Coronel Samuel Martins Freire, Comandante do CBA 6, Baixada Fluminense; Coronel Júlio Melo, Comandante do CBA 8, Atividades Especializadas; Tenente Coronel Vitoriano, Coordenador Estadual de Ações de Meio Ambiente da SEDEC. Agradecemos a presença também do Coordenador de Estudos e Projetos da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, senhor José Edson Falcão de Farias Júnior; da Coordenadora de Projetos da ONU Habitat, senhora Vivian Dali; e da Analista de Projetos da ONU Habitat, senhora Tatiana Brasil. Agradecemos também a presença da senhora Leitiane Nogueira, presidente do CRETA-RJ. Agradecemos ainda a presença das demais autoridades civis e militares, representantes de instituições parceiras, secretários e coordenadores municipais de defesa civil e demais representantes da sociedade civil organizada, todos interessados nos assuntos relacionados às ações de defesa civil, e também aqueles que nos assistem através do nosso canal no YouTube. Solicitamos a todos que permaneçam de pé para juntos entoarmos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
e a justiça clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol resplandeceu, pátria amada, Brasil. Destaque todos. Sentem-se novamente, por gentileza. Sejam todos muito bem-vindos ao Fórum Interno Resiliência 360, promovido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil por meio da Coordenadoria Estadual de Ações de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e a ONU Habitat. O evento tem como tema governança em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e reúne secretarias de Estado, entidades internacionais, gestores públicos e profissionais da área de defesa civil. O fórum tem como objetivo principal promover a divulgação e difusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do âmbito da administração pública estadual. Busca-se, assim, facilitar o entendimento do tema ODS entre os gestores e profissionais, vista sua importância para a governança. O evento visa fortalecer parcerias entre as diversas secretarias de Estado, entidades internacionais e especialistas. O resultado esperado é a efetiva aplicação dos ODS pelos órgãos públicos em suas políticas, planejamentos e ações, colocando a governança em sintonia com a Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável. Para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial deste evento, convidamos o Diretor-Geral de Defesa Civil, Coronel Joelson. Retificando, Superintendente Operacional. Obrigado, meu amigo. É que eu acabei de sair de lá, né? A respeito aos coronéis infantil aqui presentes, quero agradecer a presença de todos, as unidades, a Secretaria de Defesa Civil, aos nossos colaboradores, amigos, parceiros do meio ambiente, do CEAS, né, representando a subsecretária Maria Kimoto, o senhor Falcão, da ONU Habitat, Tatiana Brasil e Viviane Dado. Queria agradecer a presença de vocês colaborarem aqui. Queria falar da importância desse evento, porque a gente acaba muitas vezes trabalhando, né, de forma separada, e o Vitoriano, que é o nosso agora, o SEAMA, e está trazendo essa parceria junto com o meio ambiente, por isso está ali, Fórum Interno Resiliência 360, com a visão, para todos os lados, porque a gente tem a expertise separada de resposta, de preparação, mas uma coisa afeta a outra e acaba a gente ficando, na ponta final com um problema, principalmente o Corpo de Bombeiro. Eu vou contar uma rápida história, a minha região norte-noroeste do estado do Rio de Janeiro, um trabalho que a gente fez lá, os municípios decretaram situação de emergência por estiagem, se começou um trabalho para estudar a região. Se os municípios não decretam, foram 17 municípios que decretaram, naquele ano, se não me engano, 2016, não começava nenhum estudo em relação à área. E uma coisa entrelaçada à outra, a gente tem que estar de olho dos objetivos, desenvolvimento sustentável, cidades mais resilientes, que tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com a defesa civil. O Guandu, só para você ver, o Guandu é abastecido com 70% da água do Rio Paraíba. Isso lá dos anos 60, 70. E porque se precisava de água do Grande Rio. O que aconteceu? Só desce 30% da água do Paraíba, o restante dos municípios abaixo. Hoje a gente tem erosão marinha lá em São Francisco da Mapuana, porque o rio não tem força para empurrar o mar. Hoje a gente tem um desequilíbrio, principalmente de estiagem. A gente tem um rio que passa 2, 3 meses abaixo da cota ecológica, ou seja, isso afetou muito em relação tanto a desastre como inundação, que a gente vive essa dicotomia, da inundação e da estiagem.
e a gente acaba enfrentando tudo isso junto com o município. E tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Uma solução, inclusive, do Comitê do Baixo Paraíba, né? Chegou, isso envolvendo a Agência Nacional de Água. É um trabalho longo, mas já começou esse estudo. Não tem jeito de pegar mais de 70%, né, da água que vai para o Gurubi, né? Porque já existe uma comunidade de empresas. Inclusive, um dos estudos não se instala empresas de grande porte na região norte do estado, somente Campos, que é uma cidade grande, porque existe, né, essa escassez hídrica. E nenhuma empresa de grande porte ela faz estudos de impacto. Né, o professor aí do Bondestag da UF, ele fez um estudo inclusive de impacto com a empresa contratada por fora, e ele deu um parecer desfavorável que essa empresa se instalasse lá em Campos, pelo risco hidrológico que existe, né, da escassez hídrica. E o Comitê do Baixo Paraíba chegou à conclusão que se o rio Pomba e o rio Mureé, o rio Paraibuna, que são os principais afluentes, né, abaixo ali do rio Paraíba do Sul, se viu a quantidade que chove no verão, seria mais do que o suficiente para manter o rio perene, né, nessa parte baixa. Mas o que tem que acontecer? Tem que segurar essa água para que seja liberada lentamente ao longo do ano, para que o rio não fique nessa escassez hídrica. Aí vem outro problema, é uma política, além de ser uma política, né, ambiental, é uma política ainda Rio-Minas. Essa água tem que se conter lá em Minas para ser transferida para a gente. Vou fazer todo esse preâmbulo aqui para entender que não tem jeito de a gente falar de uma coisa sem falar da outra. E se a gente não tratar isso, a gente não estudar isso, a gente não ver com todos os olhos, a gente vai ficar com problema. E o problema final acaba no corpo do bombeiro, né? A gente vai ter que tirar lá pessoas, a gente vai ter que tirar as vítimas, do desastre, porque não se fizeram planejamento dentro dos seus municípios. Então, se a gente entender o processo, estar em parceria, né, com quem também entende, e somar nossos esforços, é a melhor forma de se fazer. Eu estava conversando até agora com o Falcão, a gente também está fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Educação de conscientização, que a melhor forma é conscientizar o jovem para que ele cresça e tenha uma percepção ambiental, tenha uma percepção de risco, né? E eles também têm uma frente, nada melhor do que juntar essas duas frentes para que a gente possa estar trabalhando nisso, né, a médio e a longo prazo, para que a gente possa atender da melhor forma possível. Então, assim, eu desejo, né, que esse grande aprendizado, agradecer, né, a ONU Habitat, né, a SESC, que vai estar aqui passando algumas informações, e agradecer o Vitoriano que está fazendo essa parceria, está estreitando os laços, né, com a Secretaria, trazendo essa informação para que a gente possa crescer cada vez mais. Nós, bombeiros militares, como Secretaria de Estado, como de bombeiro, ou estaremos de fardo, ou estaremos de colete, né, em algum momento, então que a gente possa estar aprendendo para poder usufruir e também poder colaborar com toda a informação aqui que vai ser passada. O Coronel Bijarro, que representaria nosso comandante-geral, o Coronel Tarcísio, nosso secretário Coronel Bijarro, né, estão em outras missões e me deram essa missão de estar fazendo essa abertura. Um agradecimento e obrigado a todos. Agradecemos as palavras do Superintendente Operacional, Coronel Joelson, que reafirma o compromisso da Defesa Civil com a participação social e a valorização do saber comunitário. Iniciando a primeira palestra da programação do evento, convidamos a ilustre palestrante, senhora Tatiane Brasil de Freitas. Tatiane Brasil é geógrafa formada pela Universidade de São Paulo, urbanista social pelo Instituto de Ensino e Pesquisa e mestranda em Políticas Públicas, também no mesmo instituto. É especialista em projetos de planejamento territorial, urbano e ambiental, tais como regulação do solo, desenvolvimento territorial e local, planos de manejo, planos diretores participativos, planos setoriais com foco em análise de riscos climáticos, redução de desastres, gestão de governança com múltiplos stakeholders,
e projetos de apoio a cadeias produtivas. Possui experiência em pesquisa qualitativa e quantitativa e liderou projetos em diversas regiões do país com realidades muito distintas, sempre com participação social para a construção de soluções e políticas públicas locais ou municipais, com foco na promoção de equidade e justiça ambiental. Tatiane Brasil também é pesquisadora voluntária na Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais. Informamos que a plateia poderá realizar perguntas objetivas ou fazer breves comentários sobre a exposição. Com a palavra, a senhora Tatiane Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite, a parceria e todos presentes, todas as pessoas aqui presentes. Fico muito feliz e honrada com esse convite. Eu gostaria de dizer que a minha apresentação ela foi construída um pouco em volta da resiliência, mas como eu sei que a resiliência já é um tema muito utilizado aqui dentro da defesa civil, eu trouxe um pouco para o âmbito da ONU Habitat, que é como a gente trabalha a resiliência, como que a gente pensa a resiliência no contexto urbano, no contexto de planejamento, e como a gente acredita que a SEDEC e as defesas civis municipais e também o Corpo de Bombeiros pode contribuir. Pode passar. Primeiro, eu não vou entrar no âmbito muito da organização da ONU Habitat, né, especificamente do escritório, porque a Vivian depois vai apresentar um pouco melhor o escritório para vocês, como que surge, de onde ele vem. Mas eu queria começar principalmente com esse conceito, que é o conceito de sistemas complexos. Por quê? A gente fala muito de resiliência e eu achei incrível a fala do Joelson agora há pouco, porque a gente fala de resiliência, mas sempre no nosso quadradinho, né? Todo mundo é setorial, todo mundo está muito especializado em um tema só. E o sistema complexo, tal como é o sistema urbano, ele não é dividido, né? A gente às vezes divide para conseguir fazer as coisas, mas ele é integrado. E é integrado de um modo diferente, não é simplesmente 1 mais 1 vai dar 2. Na verdade, no sistema complexo, quando você interage as relações, ela vira outra coisa. O melhor exemplo que a gente sempre traz sobre pensamento sistêmico é a parábola do elefante. Pode ser que alguns de vocês já conheçam, mas foi levado um elefante para para a Índia com 5 ou 4 cegos, né? Era a primeira vez que eles estavam tendo contato com os elefantes. Então, eles foram tatear esse elefante para entender como ele era. O primeiro tateou a tromba e ele falou, bem, o elefante ele é como uma cobra, mas mais grosso. O segundo, ele tateou a perna e falou, não, você está errado, o elefante é parecido com uma árvore. O terceiro, ele estava debaixo do elefante e começou a passar a mão na barriga dele e disse, não, gente, ele é grosso, sim, ele é grande, mas ele parece mais com um muro. E o último concordou completamente e falou, não, ele estava pegando no rabo, falou, gente, o elefante é pequeno, parece um chicote. E qual que é a parábola aqui? É porque cada um estava olhando pelo seu entendimento, pelo que ele estava percebendo. Mas na verdade o elefante é algo muito maior, que é a junção de todas essas partes, tá? E é esse pensamento que a gente traz tanto no ONU Habitat quanto no pensamento sistêmico. Então, tem algumas referências aqui, depois quem quiser se aprofundar. É uma relação que não pode ser separada, né? Basicamente isso. Pode passar. Isso. Especificamente, como a ONU Habitat trabalha mais com assentamentos humanos e sistemas urbanos complexos, tem milhões de definições, né, sobre resiliência, mas a definição da ONU para a resiliência urbana é essa, né? Então, a resiliência urbana ela é a capacidade mensurável, então a gente tem que entender quanto disso qualquer sistema urbano, juntamente com seus habitantes, mantém a continuidade de todos os choques e tensões, isso vocês entendem bem, ao mesmo tempo que se adapta e transforma esse ambiente. E aí, num termo mais prático, basicamente, a cidade resiliente ela avalia, planeja, age, se prepara, responde a perigos, tudo isso com a finalidade de proteger e melhorar a vida das pessoas. Esse é um conceito, né, da ONU Habitat, mas é um conceito que está intrínseco a todo o trabalho de vocês no dia a dia, né? Essa ferramenta aqui do lado, todas as passagens que eu vou fazer aqui, o QR Code leva para publicação ou para algum ativo, tá? Então vocês podem apontar sempre que quiser. Essa ferramenta específica é uma ferramenta que é desenvolvida na ONU Habitat, mais especificamente de Barcelona, e é uma ferramenta exclusiva para a construção de resiliência.
Então ela faz todo um processo de construção para no final o município conseguir ter direcionamentos e ações efetivas no território, tá? Então, pode passar, por favor. Agora sim. Nesse mesmo âmbito, né, a gente entende, então, as cidades, elas precisam ter alguns requisitos, né, uma cidade realmente resiliente. Então, ela tem que ser uma cidade persistente em se antecipar aos impactos, ela tem que ser adaptável, ou seja, ela tem que se adaptar antes dos problemas chegarem, isso em questões climáticas. Ela precisa ser inclusiva, porque o mesmo processo que a gente viu da parábola do elefante diz respeito à população. Se a gente só inclui uma parte da população, a gente não está vendo o todo, né? Ela precisa ser integrada em todos os setores e ela precisa ser reflexiva, ou seja, não adianta a gente fazer um plano e não olhar para ele, não revisar ele frequentemente e não refletir também sobre os nossos erros e aprendizados. Pode passar. Aqui é um pouco da ferramenta metodológica, como ela funciona. E ali do lado a gente tentou fazer uma correlação com os trabalhos que vocês realizam. Essa metodologia ela pode ser utilizada no âmbito também de instituições. Ela tem uma parte de iniciação, que é o envolvimento dos stakeholders, dos atores. É um pouco parecido com o que a gente está fazendo aqui hoje, né, como uma primeira reunião, um engajamento. Depois ela tem uma capacitação técnica, ela passa por coleta de dados e diagnósticos por meio de 4 sets, que a gente chama. Parece um pouco abstrato, mas esses 3 primeiros você conhecem bem, que é basicamente entender os atores locais, entender os choques, estresses e desafios, mas a chave dele está aqui, no Urban Elements, que são os setores de elementos, né, do sistema urbano, ou seja, ele vai olhar profundamente para a mobilidade, depois para meio ambiente, depois para a habitação. Então ele vai entender cada um desses ambientes para depois fazer uma análise complexa de todos esses ambientes. E aí ele chega nas ações para resiliência. Então, com base em tudo que você entendeu integrado dos setores, você dá as prioridades e posteriormente a implementação e monitoramento. Pode passar. Em correspondência a isso, a ONU Habitat ela tem a estratégia, né? Essa estratégia é revista de tempos em tempos. Hoje a gente está entrando na nossa estratégia que vai de 2006 a 2029. O foco principal dessa estratégia é se concentrar em habitação especificamente, no uso da terra também, com planejamento e serviços básicos. Por que é importante trazer isso? Porque também são 3 pilares que vocês veem muito no dia a dia, principalmente durante desastres, né, e reconstrução. E por meio disso, a ONU Habitat está tentando resolver 3 problemas globais que são de extrema urgência para os próximos tempos, que é a prosperidade equitativa e inclusiva para a erradicação da pobreza, principalmente, com isso a vulnerabilidade, uma ação climática para o meio ambiente e um eixo muito específico que está totalmente ligado a vocês, que é a preparação, resposta, recuperação e reconstrução. Então esse é também um dos desafios que a ONU Habitat tem como meta e por isso também que essa correlação com o trabalho de vocês no dia a dia é tão importante. Pode passar. Outra ferramenta que também é importante, com base na estratégia da ONU Habitat, a ONU Habitat tem, o ONU Habitat tem alguns programas que a gente chama que são programas bandeira. São os programas principais para chegar a atingir a sua estratégia, né? Esse é um desses programas, que é o Rise Up. Ele é um programa para resiliência em locais com alta vulnerabilidade e população muito pobre. Ele hoje é efetuado em diversas partes do mundo e ele é uma metodologia que se estabelece por meio desse programa. Então, basicamente, ele faz ações climáticas e também tem obras, assim como o projeto que depois o Edson vai apresentar para vocês. Ele também ajuda a aumentar investimentos e financiamento, então ele mobiliza recursos para isso e ele também dá a capacidade em todos os níveis de governo, né? E esses são os pilares principais desse programa. No âmbito do ONU Habitat Brasil, eu trouxe principalmente 3 projetos, a gente tem vários projetos, mas 3 são específicos de resiliência, né? O primeiro deles é esse de Teresina, que ele começou em 2009, teve duração de 2 anos, foi liderado pelo escritório de Barcelona, mas com a ajuda aqui do Brasil também, e ele colocou em prática aquela metodologia que a gente falou lá atrás sobre a resiliência. Então, ele é um passo a passo, esse é um documento, se vocês quiserem entrar mais, porque ele tem um diagnóstico muito extensivo por área
por área da cidade, depois um formulário muito específico com as prioridades de ações. Ele é construído sempre por forma de capacitações e por forma de oficinas participativas com todas as entidades e toda a parte do governo. E ele tem esse documento consolidado com essas ações. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que esse mesmo processo foi realizado em várias cidades do mundo. Mas no Brasil, essa metodologia, por enquanto, a gente aplicou só em Teresina. Depois a gente tem isso, talvez alguns de vocês estiveram no lançamento, né, do programa que a gente fez, e juntamente com o lançamento do programa Ambiente Resiliente, que o Edson vai apresentar para vocês, teve o lançamento do diagnóstico de avaliação de risco dos 30 municípios fluminenses, que foi, na verdade, esses 30 municípios foram selecionados com base nos municípios prioritários do governo federal e uma subseleção, né? Então, esse documento, o intuito dele é ter de uma forma consolidada todas as informações dos municípios, né? Porque às vezes uma parte está em um lugar, outra parte está em outro lugar, e a gente tem que fazer muitas conexões. Aqui está tudo reunido e ele também tem propostas de ações com base nesse diagnóstico que ele foi feito, tá? Então, esse é o principal motivo, ele também está disponível para todo mundo acessar a qualquer momento. E o terceiro, que eu não vou entrar tanto, porque depois o Edson vai fazer uma fala sobre, é o projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com a SES, e ele é o programa Ambiente Resiliente. A nossa participação, ela não é o todo do programa, né? A gente tem uma parte dele que está dividida em 7 produtos, com um escopo bem específico, e ele vai ter uma articulação com diversas frentes e parceiros, né? Então é um pouco nisso que eu queria focar, que é o próximo slide, que é especificamente nos outros produtos não tem essa interface, mas tem 3 produtos específicos que a gente entende que é de extrema importância o relacionamento junto à SEDEC, né? O primeiro deles é o programa de treinamento técnico, que a gente chama, vai ser uma trilha de capacitação de cursos. Esses cursos começaram com uma aula magna há algum tempo atrás, e eles vão seguir uma trilha de capacitação até o final do programa, e essa trilha é para todos os municípios que aderirem ao programa, mas também para todos os servidores do Estado que assim tiverem interesse. Qual é a nossa expectativa de possibilidade com esse produto? Além de vocês participarem, lógico, das trilhas que forem importantes para vocês, mas aqui também a possibilidade de cooperação de curso, de prestação como professores nesse processo, já que vocês têm expertise muito específica, né, que talvez a gente não tenha. Então essa parceria é muito importante, né? A gente até chegou a conversar um pouco com o Coronel, mas a gente ainda tem que evoluir nessa parceria. Outra coisa importante são os planos locais de ação climática, que vão ocorrer em 34 municípios, vai ser implementado por meio de uma parceria com o Instituto, mas a gente espera também que as defesas civis municipais sejam engajadas nesse processo, né? E para isso a gente também precisa do auxílio de vocês, principalmente das REDECs e também da SEDEC, né? Então é um engajamento contínuo, é como se a gente criasse uma rede de governança onde vocês também estivessem incorporados nesse processo. E o produto 1.4 é o programa de resiliência e mitigação de riscos em escolas, que é um pouco que vocês já fazem também. Aí a nossa ideia, esse programa tem várias ações, mas algumas delas a gente quer sair com um caderno de diretrizes para a resiliência escolar do Estado. E para isso a gente vai fazer reuniões específicas, que a gente chama de GGM, que é uma metodologia do ONU-CTAD, para captar as percepções, primeiro, das REDECs e da SEDEC, depois da SEDUC, porque a gente não pode fazer as coisas separadas, e depois a gente quer integrar isso tudo dentro de um documento com todas essas diretrizes para que elas fiquem disponíveis para toda a comunidade escolar, né? A ideia é que a gente não faça ações pontuais, mas que a gente consiga fazer articulação para que a Secretaria de Educação incorpore no seu processo, no seu aprendizado, as ações que vocês já fazem. Então, essa é uma das coisas. Outra coisa, a gente vai ter um concurso de jogos. A ideia é que os próprios alunos desenvolvam esses jogos relacionados à gestão de risco e de desastres, também a adaptação climática e a resiliência. Então, a gente também espera muito o apoio de vocês nessa difusão, porque a gente também vai ter uma fase desse processo que é de mentoria desses jovens para que eles consigam postar esse documento ao final. Então, são ações muito específicas, assim como a seleção dos jogos, que vocês
participem da banca avaliadora. Então tem uma série de ações que a gente considera essencial para que vocês estejam presentes. Isso. Aqui eu vou entrar um pouquinho no âmbito da UNDRR, que eu acho que é onde vocês têm mais contato especificamente, né, o escritório de redução de risco, pode passar. Mas sem entrar tanto nessa linha, né, a UNDRR ela tem o MCR 2030, que é uma iniciativa, já foi um programa, passou a ser uma iniciativa que tem 10 passos essenciais para que aquele município construa sua resiliência de forma efetiva, né? Alguns de vocês já conhecem, já utilizaram aquele scorecard, onde a gente consegue fazer todo o processo de detalhamento. Então você chega ao final do formulário com uma nota por tipo de essencial, que a gente chama, né? Por tipo de princípio, onde você consegue também dar diretrizes específicas, né? Então, nesse âmbito, as cidades elas são classificadas entre A, B e C, né? Então, primeiro, a cidade está num nível onde ela entende os riscos, ela tem eles mapeados, ela consegue fazer uma redução de risco ali. Depois, ela consegue planejar, então ela se antecipa um pouquinho e ela já consegue colocar essas ações dentro dos planos. E por último, essas cidades conseguem realmente implementar isso, fazer um processo robusto de redução de risco e de gestão integrado. Então esses são as três linhas, né? A gente sabe que tem muitos municípios que fazem parte, às vezes estão no nível A ou estão no nível B. Para quem conhece, é um pouco parecido também com o ICM, né? Que é o Indicador de Capacidade Municipal do Governo Federal, né? Que tem também ali a B, C, D dos municípios. É um pouco parecido, mas muito mais... Alô? Ah, voltou. Isso. Aqui é a trilha da resiliência, né, que o UNDRR utiliza. Então, está um pouco pequeno, mas depois com o material vocês vão conseguir ver como que é cada etapa da cidade, né? Quando ela entende melhor o que ela faz, quais são os compromissos que ela assume. Porque quando você faz parte da iniciativa, você assume enquanto cidade alguns compromissos, né? É até uma questão, né? Essa cidade ela pode, inclusive, se tornar um hub de resiliência para dar suporte às outras cidades da região. Depende dos compromissos que ela firma, como cidade A, B ou C. E aí tem uma série de propósitos e de ações a serem realizadas. Nos 10 princípios, basicamente, eles são divididos entre uma parte ligada à governança, uma segunda parte ligada à preparação e planejamento e tem uma parte também de resposta e reconstrução, né? Eu acho que para vocês, né, eu vou falar eles, mas talvez já seja um pouco batido para a maioria de vocês, mas governança é, primeiro, organizar para resiliência a desastres, identificar, compreender e usar cenários de riscos atuais e futuros, e fortalecer a capacidade financeira para a resiliência. Então, isso é a governança, né? Ali na preparação e planejamento, tem prosseguir com design e desenvolvimento de sistemas urbanos, né, resilientes, proteger zonas naturais para aumentar as funções ecológicas que ela tem, fortalecer a capacidade institucional, que também é uma coisa que vocês têm muito, compreender e fortalecer a capacidade social também para a resiliência, né? Uma coisa é o profissional saber a sua capacidade, mas a população também tem um processo ali de capacidade, né? E na resposta também vocês atuam muito, que é aumentar a resiliência das infraestruturas, né? Apesar de vocês não fazerem as infraestruturas, vocês mais que ninguém conhecem o processo que as infraestruturas passam, né, durante um desastre. Garantir preparação e resposta eficazes e acelerar a recuperação e reconstruir melhor, né? Que é um conceito da ONU Habitat também. Por que eu foquei, só um pouquinho, Major, por que eu foquei especificamente nesses 4 aqui? Eu acho que vocês atuam muito, estão bem preparados, não que em todos vocês estejam, mas vocês atuam muito, né, na resposta e reconstrução, acho que é uma das capacidades fortes, no nível de governança também, mas ainda hoje tem uma dificuldade, às vezes, de entrar dentro dos planejamentos municipais ou estaduais nesse nível de planejamento, né? Então é esse miolo que a gente entende que a Defesa Civil, antes de vir para o ONU Habitat, eu e Vivian trabalhamos muito tempo no setor privado, com elaboração de planos, e a gente vê que às vezes não são todos os municípios que incorporam a Defesa Civil durante o processo de elaboração de seus planos. E isso é uma coisa que deve ser feita
como prioridade, porque é a Defesa Civil que está na ponta, é ela que vai receber o impacto depois. Então, o que adianta eu receber o impacto se eu não pude dar a opinião lá no começo? Então, tem toda uma questão que deve ser articulada. Aqui, é só para falar que eu falei só os 10 princípios, mas a gente vai ter um curso no âmbito do PAR, que é específico sobre a iniciativa. Então, vai entrar item a item dos essenciais, vai ter aula específica por eles, vai ter atividade prática, vai ser um curso bem prático. Esse link, ele leva para a inscrição do curso, tá? Todas as pessoas, funcionários do Estado, podem participar e funcionários dos municípios que aderirem ao programa. Então, a gente convida vocês muito encarecidamente e também porque a gente sabe que vocês podem contribuir muito nesses cursos que são de troca também, a se inscreverem e compartilharem também, tá? Pode passar. Aí, entrando no bloco final, né, é a aplicação dela no dia a dia, né? Por que a Defesa Civil deve participar, né, naquele miolo, principalmente, de planejamento, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas plano diretor municipal, o Major Diogo, eu acho que já trabalhamos em outro momento, é muito diferente, digamos assim, você construir um plano diretor com a inclusão da Defesa Civil e sem a inclusão da Defesa Civil. É simplesmente muito diferente. Para a gente que fez muitos planos diretores, faz uma diferença enorme. A Defesa Civil sabe onde estão as áreas de risco. Eu posso pegar um mapeamento ali que está disponível na CPRM, olhar e fazer um planejamento com base nele, né? Onde pode casa, onde não pode, mas é muito diferente do olhar local da Defesa Civil. É muito diferente porque a Defesa Civil está no dia a dia. E a gente sabe também das dificuldades da Defesa Civil Municipal, que muitas vezes tem um técnico só, não tem equipamento, enfim. Então, nesse nível, a gente acha que estreitar também com a SEDEC e com as REDECs, essa parceria, pode dar um suporte maior para esses municípios pequenos e médios que não têm um corpo técnico tão disponível para esses planos. Então, plano diretor, para quem não sabe, é a lei maior que rege o município, ela que dita onde que estão as coisas, onde pode ter, onde não pode ter. Então, ninguém melhor também do que a Defesa Civil trabalhando com isso. Plano de bacia hidrográfica, eu sei que vocês já atuam, que é uma diretriz, né, do plano estratégico, mas é essencial também. Tem estados que não atuam dessa forma, tá? Então, os exemplos foram perfeitos, porque se você não tem um plano, se você não sabe que tem estiagem ali, você nem vai fazer. Ou você vai instalar empreendimentos de grande porte que vão deixar muito menos resilientes os municípios. Então, são coisas desse tipo que é uma visão exclusiva de quem trabalha no dia a dia. Aí a gente entra em planos setoriais bem específicos, educação e saúde. Por quê? Saúde talvez seja um pouco mais fácil de visualizar no dia a dia, porque vocês sabem que durante um desastre, né, precisa de campanha, precisa de hospital de campanha, precisa de atualização. Mas o plano estadual, por exemplo, de educação, se ele for construído no dia a dia, junto com uma SEDEC, por exemplo, você já consegue dar diretrizes específicas do que deve ser ensinado em percepção de risco, o que deve ser ensinado em comunicação de risco. Então, essa é uma parte muito importante de estar envolvido no processo. Outra coisa que com a fala do coronel que eu lembrei por exemplo, EIVE, que é um instrumento muito específico, é um estudo de avaliação de vizinhança. Ele é muito específico para áreas urbanas, quando tem empreendimentos. Vocês já viram, é uma pergunta assim, vocês já viram ou participaram de algum deles? É isso, geralmente não participa, mas quem é que vai ser afetado ali? A Defesa Civil é a melhor pessoa para saber quem vai ser afetado no entorno daquele empreendimento e nunca é envolvida nesses processos, né? Então a nossa ideia aqui era trazer para vocês, de forma estratégica, como que vocês podem e devem atuar nos planejamentos, né? A gente entende que já é muita coisa que vocês fazem, mas eu acho que facilita o trabalho de vocês lá na ponta depois, se vocês conseguirem entrar efetivamente como estratégia nesses pontos, né? Aqui o último ponto era de habitação, pode passar. Por que habitação, né? Eu trouxe um item também específico, esse mapa, não sei se vocês conhecem, mas ele é referente ao ano passado, né? Esse é um mapa de deslocamentos internos devido a desastres ou conflitos. Então, o tamanho da bolinha é quanto de gente se deslocou. O azul é o quanto de gente se deslocou devido a desastre. E o laranja é quanto de gente se deslocou devido a conflitos, guerras, enfim.
se vocês olharem bem, muita gente está se deslocando. Quando a gente fala se deslocar, é sair de São Paulo e ir para o Rio, sair do Rio e ir para o Paraná, enfim. No Brasil a gente vê uma movimentação significativa, também está relacionado, né? A gente teve questões complexas no Rio Grande do Sul e no Acre, né? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque é um elemento que ainda hoje é pouco olhado e a gente sabe que influencia diretamente, né? Se o município ele tem pouca capacidade, ele está recebendo um monte de gente, como que ele vai dar conta disso? Né? Ou vice-versa, ele está perdendo um monte de gente. Então é um olhar também que vocês começam a visualizar isso. E também porque hoje a gente tem pouquíssimos dados, isso aqui são estimativas de um órgão específico que só trabalha com isso, mas a gente tem pouquíssimos dados mapeados no dia a dia. E a Defesa Civil é quem mais tem condições de mapear esses dados, com elementos mesmo, sabe? Quem voltou realmente da sua casa de origem, quem foi para outro lugar, quem não foi, como articular isso, principalmente no âmbito estadual da SEDEC. Eu acho que a SEDEC tem essa força de agrupar essas informações, tá? Pode passar. E aí, como exemplo, a questão da habitação, né? Então, ali é um fluxograma, né? A SEDEC está envolvida no plano, como uma hipótese, tá, gente? A SEDEC está envolvida no plano estadual de habitação? Aí sim ou não, né? Não. Então, beleza, os planos continuam seguindo os padrões segmentados. A Secretaria de Habitação vai lá fazer, né, o que ela faz de melhor, que é tentar prover as habitações, tirar o déficit habitacional. Ok, mas naquela caixinha, digamos, pegando só o rabo do elefante. Mas faz de conta que, sim, esse Estado, ele envolve a Defesa Civil. Aí depois vem uma segunda caixinha, os técnicos que são envolvidos. Né? As pessoas ali que da SEDEC que vão participar, elas possuem essa visão sistêmica sobre a resiliência? Porque uma coisa é a gente participar de uma oficina, a gente vai lá, participa e tal. Outra coisa é a gente entender que tudo que a gente faz, principalmente vocês que estão na ponta, interfere em tudo. Tudo está interligado. Então a gente tem que sempre pensar com esse olhar de que tudo está interligado. Digamos que sim, né, essa conexão seja feita. O que isso traz de melhoria de um plano normal de habitação? Ele pode ajudar a evitar novos conjuntos habitacionais, ou seja, casas novas que vão ser construídas em áreas inseguras. Acreditem, isso acontece muito, muito. Também pode apoiar na priorização de investimentos, porque a habitação tem investimento. Onde vai priorizar? Então vocês também podem ajudar nisso. Um último caso, que a gente sabe que é um caso crítico, mas que em alguns momentos precisam, pode ajudar nos reassentamentos de forma técnica, ou seja, dar insumos técnicos para reassentar essas pessoas de uma forma justa e antecipada. Vou dar um exemplo de um município que a gente trabalhou em Ilhéus. Tem uma comunidade específica em Ilhéus que, pelos nossos mapeamentos de risco, ela vai ser consumida pelo mar, digamos assim. Onde, por exemplo, vocês poderiam ajudar com esses mapeamentos? Achar uma nova área segura, se antecipasse, em 100 anos essa comunidade não pode mais existir aqui, onde agora eu vou começar a pensar para depois ter financiamento, para depois conseguir realocar essa comunidade. Então, tudo isso tem que estar integrado. Outra coisa que vocês podem ajudar é no dimensionamento de demanda e continuidade da segurança, porque a gente sabe que também tem muito da quebra, né, de gestão, que é normal, mas um corpo técnico presente, a SEDEC presente, mesmo de uma forma política, pode ajudar na continuidade do programa, né? Então também tem isso. E diretrizes sobre comunicação e percepção de risco, por exemplo, nos conjuntos habitacionais. Por que não começar já um conjunto habitacional com um deck instalado, com um deck já treinado, vocês já sabem as pessoas que vão para lá, porque não, sabe, são só insights, né? Então, o que a gente quis trazer aqui, principalmente, esse é só um exemplo de habitação, mas isso pode ser usado para qualquer plano que vocês imaginarem, né? Então, como que a SEDEC e também as defesas civis municipais podem entrar mais ativamente e pleitear esse processo, porque também, se não tiver esse processo, vocês vão sofrer lá na ponta, né? Então, na verdade, hoje é um pouco disso só que eu trouxe para vocês. Fico à disposição se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar. E obrigada pela atenção. Agradecemos a senhora Tatiane pela excelente exposição. E
Convidamos agora a senhora Vivian Dalim para realizar a segunda palestra. Vivian Dalim é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Planejamento e Gestão de Cidades pela Universidade de São Paulo, mestrando em Gestão e Políticas Públicas pela FGV, possui experiência em projetos estratégicos de planejamento e desenvolvimento urbano e ambiental, com foco na construção de territórios resilientes, incorporando a perspectiva climática no ordenamento territorial e na revitalização de áreas subutilizadas. Destaca-se pela condução de equipes multidisciplinares na elaboração de políticas públicas municipais, revisão e criação de legislação urbanística, com planos diretores participativos e de habitação. Formulação de diretrizes para o ordenamento do território e pela proposição de redes de governança, estratégias de capacitação, processos participativos e interação com diferentes stakeholders. Novamente informamos que a plateia poderá realizar perguntas objetivas ou fazer breves comentários sobre a exposição. Com a palavra, a senhora Vivian. Bom, gente, boa tarde. Queria começar agradecendo pelo convite em nome do ONU Habitat. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Cumprimentar também todas as autoridades aqui presentes. E hoje a ideia da minha apresentação, primeiro é apresentar um pouco para vocês o nosso escritório, o nosso trabalho, e depois aí sim entrar especificamente no tema das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Começando sobre o nosso programa, então nós somos um dos programas das Nações Unidas, especificamente para assentamentos humanos, o ONU Habitat. Nosso programa ele foi criado em 1978 e a gente tem como missão apoiar na melhoria de qualidade de vida para todos e para todas em um cenário de urbanização crescente, né? E como a gente trabalha essa missão? Apoiando governos locais, né, como o governo do estado, o governo municipais, na construção de projetos, políticas públicas que busquem construir cidades mais resilientes, justas e que considerem a urbanização como uma força de transformação positiva, né? Não apenas como um problema ou um desafio, mas que a gente possa ter esse processo de urbanização de uma melhor forma para toda a população. Aqui eu trouxe um mapa dos nossos projetos principais que a gente vem desenvolvendo no país como um todo. Aqui especificamente no Rio de Janeiro, a gente tem, aqui estão 4 projetos, mas na verdade tem mais um. Então a gente tem o trabalho dos territórios sociais, que é um projeto que a gente desenvolve com a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, que é um projeto de busca ativa da população vulnerável, população que vive em comunidade, para garantia de direitos básicos. A gente tem um projeto de em São Gonçalo, que é o Fortalece São Gonçalo, que ele é um projeto já com escopo maior, que tem diferentes frentes. Uma delas é o Periferia Viva, não sei o quanto vocês conhecem esse programa do governo federal, que é uma inovação, né, no tema de urbanização de favelas. E mais especificamente com a SEAS, a gente tem 2 iniciativas, o Rio Inclusive Sustentável, que vem sendo desenvolvido há um pouco mais de tempo, e o Programa Ambiente Resiliente, que é esse projeto que a gente vem trabalhando junto com a Subclean, né, com o Edson e com a equipe da Marie. E aqui acrescento um outro também que a gente começou a trabalhar junto no Complexo da Maré, também no âmbito do Periferia Viva. Pode passar, por favor. E dentro do nosso trabalho, né, nessa busca pela nossa missão, nós temos 2 grandes agendas globais que norteiam o nosso trabalho. Uma delas é a nova agenda urbana. Deixei aqui também o QR Code, que vocês conseguem acessar esse documento. A nova agenda urbana ele é um documento referencial, que ele foi adotado em 2016, na 3ª Conferência Habitat, né, que é uma conferência mundial. E a ideia é que esse documento ele seja um grande orientador sobre o desenvolvimento, ordenamento e planejamento das cidades no mundo como um todo. Ele foi construído com base em 4 temas centrais, né, que é sustentabilidade social, econômica, ambiental e espacial. E aí aqui eu faço destaque para o tema específico de sustentabilidade ambiental, onde aparece já questões relacionadas à mudança do clima, adaptação, gestão de risco. E a ideia é que essa nova agenda urbana ela consiga orientar e acelerar a implementação justamente dos ODS. Pode passar para o próximo slide? Que é o tema que eu vou entrar agora, né, que é um dos temas específicos desse nosso encontro. E o que são, afinal, né, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
Então, no ano 2000, os países signatários, né, os países membros, aliás, da ONU, eles adotaram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Talvez alguns de vocês lembrem, que eram 8 grandes objetivos de desenvolvimento para o mundo como um todo, e que eles tinham ali uma duração que eles planejaram entre 2000 e 2015. E a ideia era ver o quanto se conseguia, né, o quanto nós todos conseguíamos avançar em torno desses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era muito focado em questões sociais, né, de erradicação de pobreza, de melhoria de qualidade de vida. E quando se chegou lá em 2015, eles perceberam que esse processo tinha dado certo, tinha sido interessante, os países, no geral, tinham conseguido progredir em alguns indicadores, mas que ainda tinha um caminho a ser seguido, né, nessa trilha de desenvolvimento sustentável. Então, em 2015, é adotado o que a gente chama de Agenda 2030, que é, na verdade, né, o que compõe a Agenda 2030 são justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os países membros da ONU, né, os 193 países membros, eles criam essa agenda, né, a Agenda 2030, no sentido de continuar essa busca pelo desenvolvimento sustentável, mas focando principalmente na questão da pobreza, de erradicar a pobreza e de garantir que até 2030, ou seja, né, um recorte de 15 anos, o planeta, todas as pessoas pudessem desfrutar de paz, prosperidade, ter uma qualidade de vida melhor. Pode passar, por favor. Esses objetivos de desenvolvimento sustentável, então, eles foram construídos muito com base no que a gente fala que são os 5 P's, né? Então, parcerias, planeta, prosperidade, paz e pessoas. Então, esse era o pilar central da construção dos objetivos. E é importante destacar que esses objetivos, eles são orientadores às políticas públicas, né? Então, eles não têm um caráter legal, por exemplo, né? Então, nenhum país, ou município, estado, enfim, ele não é obrigado, nem nada do tipo, a seguir os objetivos e seguir as metas e indicadores, né? Mas espera-se que os países, sobretudo os países membros, né, da ONU, que eles caminhem nesse sentido de adotar no seu dia a dia, nas suas políticas, na sua gestão, os ODS, para que a gente possa ter maior sucesso, né, nas políticas, planos e rumo ao desenvolvimento sustentável. Aqui eu trouxe, acho que está muito pequenininho para vocês lerem, mas enfim, aqui a gente tem os 17 objetivos, e aí é importante dizer que o que normalmente a gente vê são essas caixinhas coloridas, né, que tem o nome de cada objetivo. Então, por exemplo, objetivo 1, erradicação da pobreza, o 2 ali é fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero e assim vai. Mas além dos objetivos, a gente também tem as metas específicas de cada objetivo. E para as metas a gente tem indicadores, ou seja, como a gente vai medir, né, os estados, países, municípios, como que se mede o progresso em cada uma dessas metas e objetivos. Pode passar, por favor. E esse conjunto desses 17 objetivos, eles geram 169 metas, né, então vocês podem ver que é algo robusto, e mais um tanto de indicadores para conseguir fazer essa avaliação ao longo do tempo. E é muito importante, né, quando a gente lê no primeiro momento um objetivo, né, erradicar a pobreza, parece muito subjetivo, né, talvez pouco específico, e a ideia era justamente que a agenda fosse algo global, mas que cada estado, município, país, ele traduzisse esse objetivo para a sua realidade. Então nós, né, o Brasil, o governo federal, ele fez um esforço de traduzir esses objetivos para a realidade do país. E existem estados que também já fizeram esse esforço e municípios também, que é o que a gente chama de territorializar, né, os ODS. Então é como que eles aterram aqui no território que a gente está. E aí, nesse sentido, a gente desenvolveu esse material, que é a Cartilha para Elaboração de Revisões Locais Voluntárias. O que é isso, né? É um documento que orienta, por exemplo, municípios que queiram fazer uma avaliação de como eles estão em relação ao cumprimento das metas de cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então é como se fosse um raio-x, né? E aí é interessante dizer que no âmbito desse projeto, que é uma equipe também do ONU Habitat que vem trabalhando junto também com a SES,
vai ser elaborada uma análise do estado aqui do Rio de Janeiro. Então, a previsão é que até meados do ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, esse estudo seja divulgado. Então, a gente vai ter esse raio-x do estado do Rio de Janeiro, como o estado do Rio de Janeiro e as ações que vêm sendo desenvolvidas, as políticas públicas, como isso tem contribuído ou não, né, para o cumprimento dessas metas dos ODS. E aqui eu destaquei especificamente duas ODS que têm muita relação não só com o nosso trabalho do ONU Habitat, mas também com o trabalho de vocês. Especificamente a ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, é uma ODS que o nosso programa ele é responsável, digamos assim, por engajar e levantar a bandeira, né, dela. E aqui eu trouxe também quais são as metas que a gente tem em relação a essa ODS. Então, qual que é o grande objetivo? Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E aí ele estabelece algumas metas. Então, até 2030, garantir acesso a todos à habitação segura, adequada. Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis. Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável. Proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. E aqui eu dei um destaque em uma meta que, enfim, tem tudo a ver com o trabalho de vocês, né? Que é reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global. Pode passar. E aqui seguem outras metas: reduzir o impacto ambiental negativo, proporcionar acesso universal a espaços públicos, apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas. E aqui, de novo, também dei um destaque nessa meta: aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos urbanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, eficiência de recursos, mitigação, adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres, e desenvolver e implementar, de acordo com o marco de Sendai, para a redução de riscos de desastres, e fazer o gerenciamento holístico de risco em todos os níveis. E, por fim, apoiar os países membros em construções sustentáveis e resilientes. Então, esse destaque nessas duas metas específicas, acho que já fica muito claro como o trabalho de vocês está diretamente relacionado com os objetivos, com as metas e, pode passar, por favor, com os indicadores. Então, eu trouxe aqui esse mapa. O governo federal ele tem um painel, que é um site, eu coloquei depois aqui o link para vocês, que vocês conseguem entrar ODS por ODS e verificar como que está o andamento dessa meta, né? E foi daqui que eu peguei esse material. Então, por exemplo, essa meta aqui de reduzir significativamente o número de mortes e pessoas afetadas por catástrofes, qual que é o indicador que é utilizado para medir o cumprimento dessa meta? É o número de mortes de pessoas desaparecidas, pessoas diretamente afetadas, atribuída a desastres por 100 mil habitantes. E aí aqui a gente tem o gráfico, o Rio de Janeiro está aqui, é aqui. Esse que está bem grande aqui é o Rio Grande do Sul. Esses dados são de 2024. E aí, claro, né, teve um desastre lá, então... Mas aqui também, ó, se vocês olharem, também tem um destaque para outros estados da região norte, então tem Acre, Amazonas. E esses dados que o governo federal utiliza para gerar esse indicador são do S2ID, do Sistema Integrado de Informações, né? Então, a partir desses dados são gerados esses indicadores. E a ideia, por exemplo, né, como eu mencionei que será feito esse raio-x do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é que se possa ter algo desse tipo aqui para o estado, que a gente possa ir acompanhando e monitorando ao longo dos anos como que esse indicador ele vai sendo transformado, e a gente espera que cada vez menor, né, esse número apareça. Pode passar. Outro indicador também em relação a essa meta é de perdas econômicas em relação ao PIB. E aí, de novo, né, se vocês olharem ali, a fonte também é do S2D, e a gente também vê a curva aqui ao longo dos anos, felizmente ela decaindo, né? Pode passar. E aqui, um outro indicador também adotado, dessa vez para uma outra meta, que é essa meta específica aqui de número de cidades com planos e projetos voltados para a mudança do clima, gestão de desastres. E aí eles têm também esse indicador, que é a proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias de redução de riscos de desastres em linha com as estratégias nacionais.
Esse dado, ele é do Munic, que é uma pesquisa de informações básicas do IBGE. O que eles consideraram, tá, para construir esse indicador? O que seriam essas estratégias, né? Então são, por exemplo, se o município tem cadastro de risco, mapeamento de risco, tem plano de contingência, tem algum mecanismo de controle de ocupação em áreas suscetíveis a desastres, sistema de alerta. Então tudo isso é computado para gerar esse gráfico e esse acompanhamento. Esse em específico é um pouco mais difícil, porque não sei quanto vocês conhecem essa pesquisa do IBGE, a Munic, mas infelizmente ela não tem um padrão, então às vezes muda um pouco os dados que são coletados, o que dificulta o acompanhamento desse indicador. Mas de todo modo a ideia aqui era mostrar para vocês como isso está diretamente envolvido, né, com o dia a dia do trabalho de vocês. Pode passar. E outra ODS aqui que eu trouxe como destaque também é a ODS 13, que o objetivo é tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Ela tem essas 5 metas, e aqui eu destaquei 2, né? Então, a primeira delas, reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e a catástrofes em todos os países, melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação e redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. Pode passar. E aí, assim como nas outras metas que tinham os indicadores, essas metas também têm um conjunto de indicador. Então, por exemplo, para essa primeira meta de reforçar a resiliência, são esses 3 conjuntos de indicadores, que são os mesmos, inclusive, da meta anterior. Então, número de mortes, proporção de governos locais que têm alguma estratégia. E essa outra meta específica, mais voltada para a educação, o indicador é o grau em que a educação para a cidadania tem integrada políticas relacionadas a esses temas. E, infelizmente, não existem dados para medir esse indicador. Então, quando você entra no site, você não encontra essa informação, né? Então, isso é um ponto também, igual vocês, né, o Coronel acho que comentou que vocês vêm fazendo algumas ações educativas, mas muitas vezes é difícil medir, né? É difícil acompanhar essas educações, essas iniciativas para conseguir computar nesses indicadores, né? E conseguir mostrar o avanço, o progresso desse objetivo, por exemplo. Aqui tem o QR Code desse site, se vocês tiverem interesse para olhar um pouco mais, pode passar. E aí aqui eu trouxe na verdade, talvez não sei se uma provocação, não sei se é a melhor palavra, mas enfim, o governo federal ele fez um trabalho junto com o PNUD, que é uma outra agência também do sistema ONU, que ele avaliou o planejamento estratégico do Ministério de Desenvolvimento Regional para entender o quanto as ações que estavam naquele planejamento estratégico eram aderentes aos ODS. E aí, quando eles fizeram esse trabalho, eles chegaram à conclusão que praticamente 100% das ações tinham aderência à ODS. Algumas mais, outras menos. E a gente buscando ali no site de vocês, eu encontrei esse documento, que é o planejamento estratégico, né, que vai até 2035. E aí a pergunta é essa, né? Como essas ações que já estão nesse plano estratégico, elas já conversam com as ODS, né? Na verdade já está tudo ali, né? É uma questão de como adaptar a linguagem, a comunicação para uma linguagem que é universal, né? Falar em ODS é uma linguagem que é falada no mundo inteiro, né? Então uma forma de comunicar melhor o impacto do trabalho de vocês, dos esforços do dia a dia. Pode passar. E aí aqui a gente trouxe alguns exemplos, por exemplo, de ações que, né, acredito que façam parte do dia a dia de vocês e como elas se conectam com algumas ODS, né, para além dessas 2 que eu trouxe aqui. Então, por exemplo, campanhas educativas em comunidades e escolas, né, isso tem total relação com a ODS 4, né, de educação de qualidade. A questão dos núcleos de proteção e defesa civil, mesma coisa, sistemas de alerta precoce, e essas iniciativas como um todo, elas também juntas auxiliam no combate, né, às desigualdades, a redução das desigualdades, que é uma outra ODS. Então isso é para mostrar um pouco que o que vocês fazem é intrinsecamente relacionado aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então é realmente como adaptar isso e trazer para uma linguagem que isso fique mais claro, né, que vocês consigam comunicar isso mais claro. Pode ver? E é isso. Obrigada, gente.
Agradecemos a senhora Vivian Talim pela excelente exposição e, dando continuidade, teremos a terceira palestra da programação com o senhor José Edson Falcão de Farias Júnior. O senhor José Edson é doutorando no Programa de Planejamento Energético da COP, pelo COP e UFRJ, mestre em Engenharia Civil com ênfase em recursos hídricos, também pelo COP, especialista em Análise Ambiental e Gestão do Território pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas e Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente, ocupa a função de Engenheiro Hidráulico da Subsecretaria de Infraestrutura Ambiental da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Com a palavra, o senhor José Edson. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de falar aqui um pouquinho para vocês, né? Eu sou funcionário de carreira de INEA e essa relação histórica entre INEA e Defesa Civil é muito importante. Estou desde 2007 lá, então já conseguia conversar com algum de vocês em algum momento dessa trajetória e esse caminhar do INEA, das ações do INEA e da CEA sem a parceria da Defesa Civil é muito complicado. Então, assim, toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar, estreitar um pouco as relações, é muito importante para nós, para que a gente possa alcançar nossos objetivos de maneira conjunta, né? A ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre governança em si, né? O papel da governança após essas duas falas da Tatiana e da Vivian e como a governança é importante para que tudo funcione, né? Então, assim, falando um pouquinho sobre mudança do clima, a gente consegue enxergar que a atuação tem que ser multinível. Não adianta só o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, não só os entes do poder público, mas tem que ser uma integração mais completa, multiníveis mesmo. Então, a gente tem que envolver organismos nacionais, locais, organismos internacionais, sociedade civil. Então, cada um no seu papel, ele consegue fazer com que a gente consiga enfrentar esses desafios que estão associados a essas alterações climáticas, né? E qual o papel desses organismos todos conversando de maneira articulada? Seria identificar, organizar quais as decisões que precisavam ser tomadas, quais as responsabilidades de cada um e quais as ações que devem ser tomadas, né? Para que a gente tenha efetividade nos esforços. E isso garante o quê? Garante uma continuidade de políticas que a gente sabe que tem do Estado, né, e trabalha com os municípios, principalmente, acho que tem até mais do que os estados, a gente vê uma descontinuidade em várias ações que a gente vai, como os servidores públicos, de modo geral, vários deles tentam estabelecem uma política pública, uma gestão específica, aí muda a gestão e descontinuidade. Então, a partir do momento que a gente consegue fortalecer a governança, nesses níveis, muitos níveis, a gente consegue ter as políticas públicas mais fortes e, consequentemente, a gente consegue ter uma continuidade das políticas públicas e aí a gente tem a possibilidade de fazer um monitoramento de indicadores e, a partir daí, a gente consegue ter a priorização de investimentos e isso faz com que a gente tenha resultados. A gente sai dos compromissos e chega nos resultados. Vamos passando. E aí é importante falar um pouquinho sobre o federalismo climático, que aí ele mostra um pouco a importância da atuação articulada, né, a cooperação entre os entes, poder público federal, estadual e municipal, e cada um com as suas responsabilidades. Em âmbito federal, tem as metas nacionais, como já foram comentadas, tem a contribuição nacional determinada, que tem um pacto internacional, a partir do pacto internacional foram feitas metas nacionais. Tem um plano clima, por exemplo, que ele identificou estratégias relacionadas à parte da adaptação climática e também a parte de mitigação. Cabe aos estados fazer essa articulação regional e propor políticas públicas estaduais, complementares
as nacionais, e os municípios têm os planos locais e execução de várias dessas políticas públicas, além de fazer as políticas públicas mais setoriais e locais, né? E isso tudo, para que ele funcione, é muito importante isso daqui, um financiamento multinível também. Então, a gente precisa que tenha articulação nos esforços e tenha uma sinergia de integração do financiamento também, seja no governo federal, estadual, municipal e com essas possibilidades das cooperações internacionais. Até pouco tempo atrás, muitos dos recursos que vinham de organismos internacionais estavam muito associados à agenda de mitigação climática. E agora, dos últimos anos para cá, tem entrado a agenda de adaptação, que é uma agenda que a Defesa Civil atua de maneira forte e o INEA, a Secretaria também atua de maneira forte. Então, é uma oportunidade grande para a gente, para que a gente consiga ter incrementos nos recursos, e não considerar não só recursos financeiros, mas considerar recursos de maneira um pouco mais ampla. Vou passar para mim. E aí, baseado, falando um pouquinho só, depois que falou um pouco sobre da governança, né, e federalismo climático, vamos fazer um foco aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso daqui é bem conhecido para vocês. Eu peguei alguns exemplos, não é exaustivo, mas a gente tem desde problemas, vamos lá no Noroeste, que eu acho que é um exemplo importante. No Noroeste tem problemas, parece que é algo planejado, a cada 10 anos tem um problema sério, grande de inundações, e depois tem um problema de estiagem. Tem anos que eu me lembro de um ano, eu não sei exatamente qual foi o ano, mas teve um ano que teve um problema sério de estiagem severa lá. E depois de alguns meses conseguiu um apoio da Alerj. A Alerj conseguiu disponibilizar recursos. Eu estava no dia do evento que foi disponibilizado recurso para lá, e um dia antes começou a chover muito, estava tudo embaixo d'água. Era um negócio, por alguns meses, ele conseguiu liberar recursos para tratar a estiagem e lá está embaixo d'água. Então aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem vários problemas críticos, graves, relacionados a eventos hidrológicos extremos. Aqui tem mais exemplos, né, de inundações, alagamentos, deslizamentos, mas tem outros eventos importantes que afetam o dia a dia das pessoas, que estão relacionados a essa variação também da precipitação, tanto ausência como excesso de precipitação. Tem ondas de calor, que afeta muito aqui no estado do Rio de Janeiro, tanto aqui no núcleo urbano aqui no Rio de Janeiro, como também na região noroeste também, em outros locais, como a parte de queimadas. Então aqui era só para dar uma geral desses desafios que tem aqui no estado, que vocês conhecem bem. Então, a partir do momento que a gente consegue ter essa visão da importância da governança, do federalismo climático, e entendendo os desafios que nós temos, vou passar por favor. A CEAS, em 2023, ele quis dar um passo a mais, então ele tentou identificar quais eram ações estruturantes que precisavam ser feitas para que a gente conseguisse avançar nessa pauta de resiliência. Então a gente identificou 3 pontos-chave, não são só esses, mas 3 pontos-chave, que eram o fortalecimento institucional da CEAS, ampliação da integração institucional e interorganizacional, que aí envolve tanto aqui no âmbito do Estado, do poder público no âmbito geral, né, do governo federal, do Estado e município, mas também com outros entes que podem contribuir de alguma maneira para o avanço da temática. Então, por exemplo, o ONU Habitat é uma parceria que a gente construiu para fortalecer, para aproveitar a expertise que eles têm, a capacidade que eles têm, a excelência que eles têm, para avançarmos nessa pauta. E uma outra seria a implementação e estabelecimento de políticas públicas, alinhadas com os ODS que já foi falado. É muito importante que a gente estabeleça as políticas públicas tendo alguma visão do que a gente quer melhorar, né? Alguma meta. Então os ODS entram nesse caminho. E aí, o Pacto de Fortalecimento Institucional foi criado em janeiro de 2023, inicialmente a Assessoria Especial de Cidades Resilientes, e depois foi transformado a nomenclatura em Superintendência de Cidades Resilientes,
Clica mais um, por favor. E a partir de 2023 foi feito revisitou-se várias ações que já haviam sido feitas no Estado, no INEA, Secretaria, para que a gente conseguisse um diagnóstico um pouco melhor no tocante à temática de resiliência, para avançarmos nas pautas seguintes, né, que uma delas era implementação e proposição de políticas públicas. Então nós fizemos, logo no começo de 2023, a gente fez um censo dos municípios para identificar como é que eles estavam nessa pauta de resiliência. A gente desenvolveu um índice de resiliência municipal e a gente começou a desenvolver algumas pesquisas e projetos e começou a estreitar relações também com outros entes dos níveis federal, municipal e estadual para avançar sobre o tema. Pode passar, por favor. A partir desse diagnóstico inicial, a gente identificou que era muito importante que a gente identificasse quais eram as premissas que iriam pautar essa nova política pública que a gente estava pensando, que era o desenvolvimento de um programa na pauta de resiliência ambiental. Então, a gente identificou dois aspectos importantes a serem incorporados, que eram as prioridades que estão inseridas no marco de Sendai, que tenha algo talvez bem maçante para alguns de vocês, mas tem como prioridades compreender o risco, reforçar a governança do risco, investir na redução de risco, para a resiliência e melhorar a preparação para catástrofes, através de respostas eficazes no processo de construir melhor na recuperação e reabilitação. Então, a partir dessas prioridades, pode passar, por favor, e considerando algumas metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis, a gente estruturou o nosso programa Ambiente Resiliente, que eu vou falar em seguida. A gente identificou essas três metas principais, esses três objetivos principais, desenvolvimento sustentável, o 11, que são cidades e comunidades sustentáveis, o 13, que tem uma relação maior com a mudança do clima, e o 17, a parcerias, porque tudo que a gente faz, se a gente tiver uma parceria, agir de maneira articulada, de cooperação, tudo se torna mais fácil, se torna mais factível. Então, esses três ODS foram os três principais que nortearam a estruturação do programa. Pode passar, por favor. Aqui a Vivian já comentou, mas assim, algumas das metas que a gente utilizou, do ODS 11, é a 11.5, que tem uma relação maior em reduzir o número de mortes e pessoas afetadas por desastres relacionados, que tem a origem hidrometeorológica e climatológica. Pode passar. O 11B também, que é aumentar o 11B, que é aumentar significativamente o número de cidades que possuem políticas e planos de desenvolvimento relacionado à mitigação, adaptação e resiliência. E aí depois vocês vão ver que várias das ações, as primeiras ações que nós estamos desenvolvendo no Programa Ambiente Resiliente têm uma relação muito grande com essas metas. Pode passar, por favor. Esse é o 13.1, que é ampliar a resiliência, a capacidade adaptativa a risco. Pode passar. O 17.16, que é reforçar a parceria global. E aí, volta um pouquinho. E aqui ele tem algo importante que a ideia é que não seja só recursos financeiros. Essa parceria seja de sentido mais amplo. Cada um pode fornecer alguma coisa para contribuir com todo. Alguém com expertise, algum com experiência de vivência local. Então, a partir da prática de cada um, do que cada um tem para contribuir, a gente consegue fazer parcerias e avançar nos temas. Pode passar, por favor. E aí seriam parcerias mais eficazes no público, privado, sociedade civil. Pode passar. E aí, a partir daí, nós entramos, conseguimos estruturar o programa Ambiente Resiliente, que eu vou falar daqui a pouco, tá? E também, algo que é importante, relacionado a essa temática, é a atualização do Rio Clima. O Rio Clima é um plano de adaptação climática do Estado do Rio de Janeiro, que foi concluído, se não me engano, em 2018. E agora a gente está na fase de atualização do plano de adaptação e integrando o plano de mitigação. Então, a gente está nessa fase
Esse plano de adaptação, inclusive, a gente está conseguindo uma adesão grande no âmbito do Estado, várias secretarias, acho que todas as secretarias que a gente convidou participaram de algumas oficinas que fizemos, inclusive aqui, a Defesa Civil. Agora a gente deu uma parada nas oficinas para dar uma estruturada no direcionamento para as fases seguintes do plano, nós estamos retomando, mas isso aqui mostra a importância a importância que o Estado está dando nessa agenda do clima, visto que ele tem interferência em cada secretaria. Às vezes a pessoa não imagina, desde da secretaria que tem relação presidiários, por exemplo, que tem problema de desconforto térmico, por exemplo, pode ter outros problemas relacionados à mudança do clima, e às vezes a gente não enxerga inicialmente, mas a partir do momento que a gente sentou e juntou todo mundo, a gente conseguiu identificar a importância de cada secretaria. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o Programa Ambiente Resiliente. Pode passar, por favor? E aí, o Programa Ambiente Resiliente foi criado através de uma resolução da Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade em 2024. Agora, uns 3 semanas atrás, a gente fez um evento no Palácio, a qual a gente pôde apresentar as primeiras ações do Programa Ambiente Resiliente. Ele é estruturar, ele tem a finalidade principal, né, de aumentar a resiliência dos municípios aqui no Estado, e ele é estruturado em 6 objetivos específicos, 9 princípios e 3 eixos de atuação. Eixo de atuação: cultura da resiliência, fortalecimento da resiliência e construção da resiliência, que eu vou falar um pouco. Pode passar, por favor. Para não ficar muito maçante, eu só vou dar uma pincelada aqui, se não tiver muito texto, mas esses objetivos principais, ele tem um foco muito nos municípios, né, de aumentar a resiliência dos municípios. Então, ele visa incentivar os municípios na implementação de estratégias de aumento da sua resiliência, fortalecer as capacidades institucionais, aumentar a cultura da resiliência e da adaptação climática, incentivar soluções baseadas na natureza, apoiar o monitoramento e informação dos dados ambientais. Isso tudo ajuda nas tomadas de decisões, né? Quanto mais a gente tiver informações, a gente tem uma capacidade maior de tomar as decisões mais adequadas. Pode passar, por favor. Em relação aos princípios, é importante se ter uma visão sistêmica das ações, com priorização de ações preventivas, integração sinérgica, né? Agir de maneira... tem uma integração entre as políticas, as ações, nos diversos níveis, para que a gente tenha resultados melhores. Participação, cooperação, articulação de diferentes atores, e aí já vem aqueles atores multiníveis, não é só o setor público, mas envolve também a sociedade, de modo geral. E algo importante também é o alinhamento das estratégias de resiliência da iniciativa MCR 2030 também é algo importante a ser observado como princípio. Pode passar, por favor? E aqui no eixo de atuação, aí tem 3 linhas principais. Essa cultura da resiliência, ele tem um viés mais na parte de capacitação e ações que visa uma incorporação, uma internalização dos conceitos, da importância dessa temática, tanto dos setores públicos, de modo geral, como na sociedade civil como um todo. Tem esse outro eixo de fortalecimento das resiliências, que aí tem mais relacionado a estudos, projetos, planos, planejamentos, e tem a parte da construção da resiliência, que estão mais associadas efetivas para redução do risco de desastre, adaptação climática, visando o aumento da resiliência. Pode passar, por favor. E aí, no âmbito desse programa, foi criado a Rede Ambiente Resiliente. Nessa Rede Ambiente Resiliente, que aí é um convite que a gente faz à Defesa Civil também para participar de maneira formal. A gente sabe que ela é parceira nossa e ela vai estar participando com a gente, independente de qualquer coisa, mas é importante que ela participe de maneira formal da Rede Ambiente Resiliente. Essa rede ela é integrada, né, entre as sedes e várias instituições parceiras, pode ser setor privado, instituições de ensino, pesquisa e extensão,
organizações com sem fins lucrativos, organismos multilaterais, e a partir do momento que uma instituição, um parceiro participa dessa rede, ele consegue ter a possibilidade de ser contemplado em várias ações previstas no âmbito do programa, tá? Pode passar, por favor. Então, assim, só para vocês terem noção da adesão aqui no âmbito do Estado, então a gente já tem 52 municípios que já aderiram, tem 5 em processo de adesão e 35 ainda que não aderiram. Além disso, tem o consórcio lá do Norte e Noroeste Fluminense, ele também, o CIDEF, ele está também em processo de adesão também. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar só aqui para finalizar algumas das iniciativas que já fazem parte do ambiente resiliente. Eu vou destacar 3. Tem o projeto Ambiente Resiliente, a qual a parceira principal é o ONU Habitat, a qual a Vivian está coordenando essa parceria. Ele tem um valor já destinado de 36 milhões do FECAM, do Fundo Estadual de Conservação do Ambiente. E a partir dessas várias iniciativas que eu vou apresentar em seguida, a gente está fazendo outras parcerias com outras instituições para desenvolvimento de várias ações. Tá? E aí é importante também essa integração com a Defesa Civil, porque tem várias ações aqui que a Defesa Civil é fundamental para que os resultados sejam melhores. Tem o Guanabara Verde Resiliente, que é uma parceria com o BIG, e utiliza uma doação de um recurso do fundo canadense de 633 milhões e poucos de reais, e tem uma outra parceria também com o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, que é o Adapta Cidades, que o CIDEF, em âmbito regional, tem atuado também. Pode passar, por favor? Eu vou pontuar algumas das 7 iniciativas que já foram mencionadas, que a Tatiana mencionou. A primeira iniciativa, o primeiro produto, né, desse projeto junto com o ONU Habitat, tem relação à construção de trilha de capacitação. O primeiro curso é construir cidades resilientes, os 10 princípios essenciais em ação. O instrutor vai ser o NDRR, o início previsto em 2026. Ela já mostrou lá o QR Code para fazer a inscrição direta, quem tem interesse. Aqui tem a aula magna. E através do site do Portal Ambiente Resiliente vocês podem ter mais informações lá também. Esse daí é o primeiro curso, mas a gente tem uma série de cursos que a gente está desenvolvendo, e uma do que a gente imagina que a gente até conversa com os parceiros que compõem o programa Ambiente Resiliente para verificar quais são as demandas de curso, para ver se a gente consegue ajustar nessa primeira etapa, que é a contratação com essa parceria com o ONU Habitat, ver se a gente consegue incorporar esses cursos para eles. Pode passar, por favor. Esse outro ponto aqui, que é o segundo item, que é o diagnóstico, ele precisa de uma parceria grande com vocês também. Então a gente vai começar um mapeamento preliminar de risco de inundação para o estado do Rio de Janeiro como todo. Já existem várias ações, aqui vocês já têm ações de mapeamento de sustentabilidade de inundação, o CPRM já tem algumas ações, o INEA já fez várias ações, eu já participei de várias ações no âmbito do INEA, de mapeamento em alguns locais pontuais. A gente já tem a noção de onde tem problema de inundações, você já tem noção também. A ideia é que a gente junte tudo e, através de uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente vai desenvolver um mapeamento preliminar de risco de inundação. E o que a gente pretende fazer? A gente pretende conversar com todos os municípios, fazer pelo menos uma conversa com todos os municípios, e aí o principal ponto de cada município é a Defesa Civil Municipal, para que a gente consiga entender melhor a realidade que tem local, para que a gente consiga fazer a incorporação dessas informações e validar as informações que estão sendo desenvolvidas também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo mapeamento que está sendo feito por eles. É importante que a gente estreite a relação para que vocês nos ajudem também, para que a gente tenha esse produto bem feito. Isso daqui vai nortear várias ações nossas e podem também contribuir com ações de vocês também, e de maneira integrada também no planejamento que é feito no âmbito do Estado, né, nessa temática. Então, por exemplo, o Limpa Rio é uma das iniciativas que a gente tem muito lá no INEA. Isso aqui pode orientar qual a prioridade do Limpa Rio,
qual a prioridade para fazer ações mais estratégicas, quais ações precisam ser feitas que não tenham relação direta com as nossas ações, mas, por exemplo, um problema estrutural, uma ponte que estrangulou o rio, que deu um problema mais intenso em determinada situação. Então, aqui, esse diagnóstico preliminar, ele visa orientar ações futuras também. O terceiro item é preparação em escolas, que já foi mencionado também. A gente estava conversando há pouco, antes, mas a ideia é que a gente trabalhe em 9 escolas aqui no estado, né? E construa agentes multiplicadores para trabalhar essa temática de redução de risco de desastre. Um outro item abordado, né, um outro produto, são os planos locais de ação climática. Então, nós estaremos elaborando 35 planos. A gente já está concluindo a contratação do IPLEI para desenvolver esses planos. E é importante também que a Defesa Civil contribua conosco, né, participe desse processo. Pode passar, por favor. 5. Um outro produto é a relação com o financiamento, que foi comentado também. Então, a ideia é que a gente pegue alguns municípios e, a partir desses municípios, a gente faça alguns pilotos com eles, para que a gente consiga apoiá-los a obter esse financiamento climático para as ações necessárias. E aí tem dois outros pilotos que a gente vai desenvolver. Um piloto de solução baseada na natureza, voltado para a drenagem sustentável, que a gente vai escolher 10 municípios, 10 locais aqui no estado, que o cunho é mais para a redução de problemas relacionados a alagamento e inundações locais, que serve como piloto para que a gente faça que outros municípios adotem essas ações. E um outro grande, que é o de Cidades Conde. E aí é uma iniciativa um pouco maior, um piloto um pouco mais robusto, que a gente vai pegar uma área um pouco maior e vai estudá-la e pensar quais são as ações sustentáveis que precisam ser tomadas numa região para diminuir esses problemas relacionados à inundação e alagamento. Pode passar, por favor. A outra iniciativa que eu comentei, de parceria, o Adapta Cidades, que é um programa criado pelo governo federal, que ele tem foi estruturado com viés de capacitar e apoiar os estados na elaboração de planos locais de ações climáticas. E aí, como ele foi estruturado? Ele foi concebido que cada estado tem direito a fazer ele iria apoiar 10 municípios de cada estado para fazer seus planos locais. E a gente identificou que a região norte-noroeste é uma região que ela tem uma similaridade de problemas e ela tem uma integração muito grande entre os municípios. Então a gente aproveitou essa oportunidade, conversou inicialmente com o CIDENF, né, o consórcio, e a gente conseguiu uma parceria com eles para que a gente fizesse um plano regional, considerando todos os 22 municípios que compõem o CIDENF. E a partir daí a gente conseguiu ampliar de 10 para 22 municípios esses planos de ação local, de adaptação local. Pode passar. E aí, por fim, uma outra iniciativa, a Guanabara Verde Resiliente, que é aquela que é a parceria com o BID, e aí ela tem um viés em soluções baseadas na natureza, e a gente está fazendo algumas contratações. Uma delas tem o objetivo principal em produzir o que é solução baseada na natureza à população no modo geral, que muitas das pessoas não sabem o conceito em si. E aí, a partir da introdução do conceito, a gente consegue identificar que as soluções baseadas na natureza estão no nosso dia a dia, e aí os municípios e a civil, o setor privado conseguem ir internalizando essas ações no seu planejamento territorial. Então, para isso, a gente está fazendo uma revisão da base legal, um roteiro metodológico, um guia que vai falar o passo a passo como deve ser feito, identificação de fontes de financiamento, estratégias de mecanismos financeiros também, uma plataforma na qual você vai poder cadastrar as soluções da natureza, mapeamento e valoração de serviços ecossistêmicos, um outro produto que vai ser abordado,
e elaboração de material de referência para capacitação de grupos e lideranças comunitárias com viés na parte de agricultura e agricultura urbana e perurbana, em parceria com a FIPES e a EMATER. Eu acho que era isso, pode passar. Agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, e era isso, a gente está aberto aqui para continuidade das parcerias e fortalecimento delas. Então, obrigado. Agradecemos ao senhor Edson Falcão pela excelente exposição e convidamos o superintendente operacional, Coronel Joelson, para realizar a entrega de certificados e de lembranças aos palestrantes. Convidamos novamente os 3 palestrantes, por gentileza, para subir ao palco, ou não. Aqui. Pode ser, pode ser. Senhora Vivian. Na sequência, o Coronel Joelson fará o encerramento do evento. Coronel Vitoriano. Senhoras e senhores, boa tarde. E como o Coronel Joelson disse, aqui atrás esse protocolo, né, principalmente o cerimonial militar, acho que o executivo vão falar, e fazer esse encerramento aqui aos senhores. Inicialmente, gostaria de agradecer aos palestrantes que trouxeram para a gente conhecer o nosso calendário de conhecimento, mostraram para a gente a importância da gente, a Agenda 2030, como uma cartilha que direciona o mundo para um mundo mais sustentável, um mundo mais igualitário, um mundo mais socialmente balanceado, o mundo que nós queremos, né? Essa é a ideia. E que isso a gente alcança através dos objetivos de desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos. E que esses objetivos eles não serão alcançados se nós não pensarmos governança, se nós não pensarmos corpo e bombeiro, se nós não pensarmos Secretaria de Estado de Defesa Civil alinhados às metas. Então todas as ações, todos os programas, todas as políticas públicas da SEDEC e do CDMERG, eles têm que estar alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da cartilha da ONU, da Agenda 2030. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda vez que a gente for tomar uma ação, toda vez que a gente for pensar em uma política pública, a gente tem que pensar qual objetivo eu estou desenvolvendo, qual objetivo eu estou tentando alcançar. Então, é um exercício que nós devemos fazer. Esse foi o objetivo deste fórum, mostrar a Agenda 2030 como uma cartilha que nos direciona a um mundo melhor. Para mim, talvez não. Eu estou caminhando para os meus 47 anos, mas com certeza para minha filha, para os meus netos. Então, só para a gente ilustrar rapidinho e terminar a fala, o planeta Terra já passou por 5 grandes extinções,
Isso aí eu lia lá atrás, né, porque eu ainda era estudante com o Coronel Simples, lá em Irajá. Então tinha um livro que falava sobre filosofia do meio ambiente, por diversas visões, Leonardo Boff, e um deles era o Sérgio Besserman, que hoje é o presidente do Jardim Botânico. E lá na leitura dele, ele falava isso, ó, o planeta Terra passou por 5 grandes extinções. Tá? A mais conhecida é a extinção dos dinossauros, né, que se deu através de uma colisão com o meteoro e tal, mas tiveram outras, era do gelo, e assim mesmo o planeta Terra se recuperou. Ele se recuperou e a gente tem a beleza que nós temos hoje como natureza. E o que a gente está passando hoje, alguns autores apontam como uma outra era destrutiva. É um outro momento, um outro ciclo de destruição. E alguns autores apontam que este é o primeiro momento que o homem interfere diretamente nesse processo. Até então não havia essa interferência. E a gente pode, através de uma cartilha que está aí, que está escrita, que está determinada para a gente, interferir positivamente e não negativamente. Isso depende de nós. Então, que nós enxerguemos as ações ditas na cartilha da ONU, da Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como um caminho a percorrer e metas a serem alcançadas como Corpo de Bombeiros e Secretaria de Defesa Civil. Muito obrigado a todos e um bom retorno. Chegamos ao final do Fórum Interno Resiliência 360. A SEDEC, por meio da SEAMA, agradece a presença de todos os participantes e instituições parceiras. Agradecemos a todos que contribuíram com seus conhecimentos expostos nas apresentações. Agradecemos também a presença de todos que prestigiaram o evento, desejando a todos um excelente final de tarde. Obrigado.